heresia. 3 deuses. Não são 3 deuses, é um só. E não adianta os judeus e os muçulmanos nos acusarem de sermos triteístas, porque nós não o somos. Nós cremos que Deus é trino e por isso mesmo ele é muito mais um do que se fosse sozinho. Vejam, vocês encontram uma citação que está ali, 283, né? É a primeira citação que está lá no número 254, é uma citação do Papa São Damaso. Diz assim: Deus é único, ótimo, mas não é solitário, não é sozinho. Entende? Deus é uno, único, mas não é sozinho, não é solitário. Então, quando a gente chega e diz Deus é um, isso é importante. Mas essa unidade dele, ela acontece de forma dinâmica em 3 pessoas. Ou seja, o fato de Deus ser 3 pessoas não prejudica essa unidade, mas a torna mais ainda unida. Porque existe mais unidade em uma comunhão do que em uma solidão. Vejam que isso é importante. Existe mais unidade numa comunhão de pessoas do que numa solidão. Tá? O que quer dizer? Vejam que a Trindade é importante. Por que a gente diz que o dogma da Santíssima Trindade é importantíssimo? Por quê? Porque se não tiver Trindade, não tem salvação. Acabou. Nós não estamos salvos. Os santos padres, eles lutaram tanto para salvaguardar a fé trinitária porque eles sabiam que disso dependia a nossa salvação. Em que sentido? Preste atenção agora, que o que eu vou dizer é bastante sutil, mas é importante. Deus, Ele quer que nós participemos da sua vida lá no céu. Mas o que é que Ele fez? Ele veio ao mundo e se fez homem igual a nós. Igual a nós em tudo, exceto no pecado, diz a carta aos Hebreus. Isso quer dizer que nós não estamos mais sozinhos. Agora você imagina que alguém tem uma dúvida e diga: eu acho que Jesus não é Deus. Eu acho que Jesus é um espírito guia. Eu acho que Jesus é um cara iluminado. Ou então, como dizia Ário, eu acho que Jesus é o verbo que foi criado pelo Pai, mas ele não é Deus. Gente, por importante e maravilhoso que Jesus seja, se ele não for Deus, nós estamos sozinhos outra vez. Se Jesus é somente uma criatura, se Jesus é somente um cara legal, o abismo entre nós e Deus continua. Ou seja, existe uma distância infinita entre o homem e Deus. E se essa distância só pode ser transposta, essa distância só pode ser resolvida se Deus vier. Se Jesus não é Deus, ele não veio, e se ele não veio, nós estamos sozinhos de novo. Não teve salvação. Por quê? Porque Deus continua habitando em luz inacessível, longe e distante. Também o Espírito Santo precisa ser Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é a argamassa, para usar uma comparação, que nos une ao Filho. Está entendendo? Olha para o seu corpo. O que é que faz com que o seu corpo seja ainda inteiro você? Porque tem uma alma. Se você perder a alma, os membros do corpo se esfacelam. Ou seja, se você tira a alma do corpo, o que acontece com o corpo? O corpo se degrada, o corpo se separa, né? E o cadáver começa a se decompor. Decompor, vai se separando.
porque não tem alma que une. O Espírito Santo é a alma da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mas o Espírito Santo é a alma. É o Espírito Santo quem nos une à cabeça que é Cristo. Se não tiver o Espírito Santo, não nos une. Mas veja só, se o Espírito Santo não for Deus, ele não pode fazer isso. Se o Espírito Santo não for Deus, como é possível ele nos unir a Cristo? Como é possível a unidade do Espírito Santo entre nós e Deus, se o Espírito Santo não for Deus? Entendeu? Ou seja, Jesus está aqui, se fez homem igual a nós, mas nós estamos aqui, longe dele. Não colou. Mas para colar, entende? Para a gente unir, para que haja união entre a criatura e o Criador, cuja distância é infinita, é necessário que haja uma união, um laço de união. Divino, não humano. Desculpem a comparação, eu sei, o pessoal às vezes reclama. Padre, o senhor vem com cada ideia que vulgariza, né? O senhor está falando de uma coisa tão sublime e de repente faz uma ideia vulgar. Eu vou fazer o quê? É para você entender, tá? É para você entender. Você tem um carro potentíssimo, sei lá, uma dessas caminhonetes importadas, tração nas 4 rodas, motor muito potente. E essa caminhonete maravilhosa vai rebocar um carrinho podre. Entendeu? O carrinho já está todo carcomido, podre. E você vai unir os dois com a corda podre. Na primeira arrancada da caminhonete, o carro vai ficar para trás, não vai? A corda vai arrebentar. Porque a potência, né? O impulso da caminhonete vai arrebentar. Então, a unidade entre nós e o Filho, nós somos o carrinho podre, Jesus é a caminhonete potentíssima. A unidade entre os dois tem que ser uma unidade segura, tem que ser uma unidade divina, tem que ser uma unidade de algo que é realmente sólido. O Espírito Santo é Deus. Por isso a união é sólida. Está entendendo? Então, você está entendendo aqui que Deus é Pai. Ninguém questiona que o Pai seja Deus. Agora, se você começa a questionar que o Filho é Deus e começa a questionar que o Espírito Santo é Deus, acabou a salvação. Entendendo? Por mais que você diga que o Espírito Santo é importantíssimo, o Espírito Santo é maravilhoso, mas se ele não é Deus, não teve salvação. Por mais que você diga que Jesus é maravilhoso, mas se ele não é Deus, não teve salvação.